Olá, pessoal, bom dia. Estamos iniciando hoje um novo projeto aqui no Instituto IRTS, sob a coordenação da doutora Adriane Miranda. A doutora Adriane Miranda é advogada tributarista há muitos anos, é uma pessoa excepcional, é uma advogada que todos nós recomendamos, e ela teve essa ideia de nós fazermos, uma vez por mês, um encontro, que a princípio vai ser uma live, mas ela vai ficar gravada aqui no YouTube, para que todo mundo possa ir assistindo, comentando os principais julgados ocorridos durante aquele mês, né? No mês que está ocorrendo a live, mais ou menos nos últimos 30 dias, ou se surgirem alguns casos mais interessantes do passado, que o pessoal peça para a gente comentar, a gente também pode fazer esses comentários. As nossas lives, nosso objetivo é que elas sejam rápidas, em torno de 30, 40 minutos, uma forma informativa, né, para os operadores do direito e também para contadores, os próprios clientes, que às vezes ficam com algumas dúvidas. Então, eu acredito que vai ser algo muito produtivo. Então, eu quero agradecer a doutora Adriane por ter se disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco e fazer essa live com a gente. Muito obrigada, doutora Adriane. Obrigada, Larissa, bom dia. Primeiro, agradecer, né, pelo espaço e agradecer também ao Instituto pela oportunidade da gente estar trazendo esses julgamentos, esse informativo sobre os julgamentos do STJ e do Supremo, já que é um instituto voltado para processos e recursos tribunais superiores acerca da matéria tributária, porque eles são muito relevantes e têm impacto em toda a sociedade. A maior parte dos julgamentos, com certeza, envolve pessoas jurídicas, mas tudo que tem nas pessoas jurídicas também, eles resvalam nas pessoas físicas, então é interesse da comunidade como um todo. O Instituto, aproveitando a oportunidade, está abrindo, né, a oportunidade de estudos e informações, é um trabalho muito relevante para a sociedade jurídica como um todo, porque traz informações e debates acerca de temas relevantes, não só no direito tributário, mas também em outras áreas, como o grupo de estudo do processo constitucional, que também estão sendo realizados. Então, aproveitar a oportunidade também para fazer a divulgação desses estudos que você tem feito junto com a doutora Priscila, né, que também são relevantes, e também os nossos projetos do Instituto dos estudos dos 10 anos do Código de Processo Civil, que são extremamente relevantes, principalmente quando se trata de tribunais superiores. E agora também o nosso livro, né? A publicação do livro, que a gente espera que seja o primeiro de muitos, para aproveitar a oportunidade para estar divulgando esse trabalho que a doutora Larissa está encabeçando, junto com outros associados, né, outros participantes do IRTS, mas ela está encabeçando, então tem que agradecer. A disponibilidade é sua, Larissa, e o seu trabalho e a sua dedicação para o Instituto e para que ele realmente possa surtir os efeitos esperados, né, e que tenha esse impacto na sociedade. Então, nesse ano, a parte nossa de direito tributário, né, como coordenadora da parte de processo tributário, e daqui a pouco vai entrar o doutor Paulo, que é o vice-presidente do Instituto e também responsável pelo direito tributário, o nosso trabalho vai começar com essas lives, e essas lives são, como você falou, informativas, né? O foco delas era ser informativos e trazer principais decisões do Supremo e da STJ que foram proferidas naquele mês em relação à matéria tributária. Nós não vamos exaurir o exame, principalmente nós que somos operadores do direito, nós tiramos daqui cada decisão várias teorias. Podemos tirar várias teorias, inclusive teses de mestrado, de cada decisão que tem, principalmente o Tribunal Superior. Mas não é o caso aqui, então deixando isso claro, são realmente informativos para a gente estar trazendo, né, relembrando para toda a comunidade aquilo que foi examinado pelos tribunais superiores durante aquele mês e fazer uma explicação do que os ministros entenderam com relação àquelas matérias. Então, nesse mês, eu vou me permitir aqui compartilhar com vocês, se eu estou fazendo certo,
nós separamos 4 julgados, 2 do Supremo e 2 do STJ. Tiveram outros julgados, com certeza, de matéria tributária, mas esses nós entendemos que foram mais relevantes. No Supremo, então, foram 2, que tratam, primeiro, que nós separamos da exclusão do PIS e COFINS e do ISS, da base de cálculo do ISS. Foi uma decisão da segunda turma, de relatoria do ministro Gilmar, e foi julgado no dia 14 de fevereiro. A segunda decisão do Supremo, separada, trata da incidência do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras oriundas das aplicações das reservas técnicas por empresas seguradoras. E já no STJ, as 2 decisões que foram selecionadas foram acerca da interrupção da prescrição intercorrente pela decretação da disponibilidade de bens, né? E a quarta, que é a segunda do STJ, é sobre a inclusão na própria base da contribuição previdenciária sobre receita bruta da própria contribuição. Então, começando pelo Supremo, com a decisão acerca da exclusão, né, do PIS e COFINS e do ISS, da própria base do ISS, o que nós verificamos nessa decisão da segunda turma? E por que ela é relevante? Nessa decisão, que foi da relatoria do ministro Gilmar, foi referendada ali, no caso específico, a decisão e entendimento que foi proferido quando da análise da DPF 189 e 190, nesse caso mais especificamente da 190. E o que foi decidido na DPF 190? Foi decidido ali se uma lei municipal viola o artigo 146, 3A da Constituição Federal, que é a reserva de matéria para a lei complementar nacional, quando ela dispõe sobre base de cálculo e fato gerador do ISS de forma diversa do que está ali prescrito naquela lei complementar nacional. Esse que foi o debate na ADPF, ou seja, o que foi analisado, o ponto foi da reserva, a lei complementar da competência para definir fato gerador, base de cálculo e contribuinte do ISS. E o Supremo, na oportunidade, decidiu, ele estava ali examinando uma lei do município de Estância Hidromineral de Poá, que é inconstitucional aquela lei municipal que, ao dispor sobre a base de cálculo e o fato gerador, traga alterações ao que está previsto, no caso da Lei Complementar Nacional, naquele caso, foi da Lei Complementar 116 de 2003. E, com isso, então, ele declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Estância de Poá, porque ele trazia exclusões na base de cálculo que não estavam previstas na Lei Complementar 116. No nosso caso, que é o agravo em recurso extraordinário 15.22508, que foi julgado pela segunda turma, é uma situação similar, em que também uma lei municipal estava prevendo a exclusão de alguns valores, de algumas rubricas da base de cálculo do ISS. Então, o ministro Gilmar referendou, o que foi acompanhado pela maioria, o que foi decidido na DPF 190, no sentido de que, de fato, uma lei municipal não pode dispor, não pode incluir ou excluir da base de cálculo, e não pode definir questões acerca do fato geradores que sejam divergentes da lei complementar nacional. E, com isso, ele, então, manteve, né, essa decisão e referendou a decisão do plenário. Dessa decisão, o que a gente levanta de questionamento e que chama atenção é uma linha muito tênue entre o que seria competência do Supremo nessa questão e o que seria competência do STJ. E eu falo por quê? Porque no momento em que eu faço o cotejo entre lei municipal e a lei complementar, não seria isso uma análise de questões afetas à legalidade? Não deveria o Supremo ter ficado na análise da inconstitucionalidade formal apenas? Se
afronta ou não o princípio da reserva de lei e ter dito, orientado na seguinte tese: olha, a lei municipal não pode dispor de forma divergente da lei complementar nacional e remeter para a primeira instância o julgamento para fazer a análise, para as instâncias ordinárias, para fazer a análise, então, se a lei complementar municipal conflita ou não com a lei complementar nacional. No caso, nós verificamos que o Supremo não só declarou a inconstitucionalidade formal da lei municipal, como analisou, para isso, ele fez esse cotejo. Ele fez esse cotejo, apesar de, na própria decisão, ele dizer que não teria competência para tanto, mas ele fez no momento em que ele declarou a inconstitucionalidade, porque ele analisou que aquela lei não estava dispondo conforme previa a lei complementar 116. Então, essa é a nossa crítica em cima dessa decisão, né, para a gente pensar um pouco essa linha tênue, né, principalmente em matéria tributária, o que seria competência do STJ e o que seria competência do Supremo, até porque a base de todo o sistema tributário está na Constituição. Então, até onde vai, né, o que seria só matéria de índole legal e o que seria matéria de índole constitucional, e até onde podem ir os dois tribunais para um não estar invadindo a competência do outro. E importante também observar que no final do ano passado, depois da decisão do Supremo na DPF, o STJ proferiu decisão, então, exatamente para não ter esse conflito, mas apesar dele existir, a nosso ver, ele entendeu que a matéria não seria questão de índole constitucional. Isso foi no final do ano passado, depois da decisão que foi proferida na DPF 190, para que não haja essa sobreposição e essa decisões conflitantes entre os dois tribunais. Eu não sei se, como eu estou compartilhando a tela, não sei se o doutor Paulo entrou, se o doutor Paulo queria fazer algum comentário acerca desse. Eu verifiquei aqui que o doutor Paulo já está aqui conosco, né, doutor Paulo? Bom dia. Então, ótimo. Se ele tem algum comentário, eu vou passar para a próxima. Vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Bom dia. Então, queria deixar um bom dia aí para todo mundo, doutora Adriene, doutora Larissa. Primeira reunião nossa aqui do IRTS em 2025, né? Agora no modo virtual. Confesso que quando a gente assiste, a gente pensa que já sabe tudo, né? Aí quando vai fazer, é que a gente vai vendo que não é bem assim. Então, eu acompanhei um pouco aí pegando pela metade. Posso estar equivocado no meu pensamento, claro, mas eu não vejo muitos problemas. Por quê? De fato, quem pode legislar sobre base de cálculo, fato gerador e tudo mais é lei complementar. Isso está disposto lá na Constituição Federal, lá no inciso 3 do artigo 146. E lá no inciso 1 do artigo 146 fala que cabe a resolução, né, de conflitos de competência tributária. Então, dentro dessa previsão constitucional, eu acho que não tem como o Supremo decidir sobre essa matéria sem fazer esse cotejo que, aparentemente, na minha visão, seria aparente, seria reservada a competência do STJ. Então, assim, eu não vejo problemas dessa natureza, até porque me parece mesmo que houve um equívoco dessa lei municipal. Então, assim, é o único apontamento que eu tinha a fazer sobre esse comentário. É claro que precisa um pouco mais de estudo para chegar a uma conclusão, ou para manter, ou até mesmo para mudar, né? Não, ótimo. Isso não, é só para levantar mesmo o debate, que eu acho importante nós estarmos pensando sobre isso, por isso que eu coloquei, e eu agradeço a participação do doutor Paulo, mas são coisas que a gente tem que estar sempre pensando e discutindo, né? Se tem ou não tem críticas acerca das decisões do Supremo e do STJ, até porque elas têm efeito vinculante e vão ser observadas, então, em todo o país. Então, prosseguindo, a próxima decisão que nós separamos é sobre a incidência do PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes da aplicação financeira das reservas técnicas pelas seguradoras. Então, só para dar um contexto,
As seguradoras, diferentemente das instituições financeiras, elas são obrigadas por lei a ter essas reservas, fazer essas reservas técnicas, que é para garantir o cliente dela, né, quando não é uma eventual necessidade, ela tem essas reservas técnicas para garantir a cobertura dos seguros que ela está vendendo. Então, ela faz uma aplicação financeira dessas reservas técnicas, e o que está se debatendo aqui é essas receitas financeiras decorrentes dessa aplicação das reservas técnicas são sujeitas ou não ao PIS e a COFINS. E o que decidiu, então, no caso, não mais a segunda turma, mas a primeira turma, pela relatoria do ministro Fux. E nesse caso aqui é interessante observar, porque a decisão foi muito até divulgada, mas nós estamos falando de um agravo interno da Fazenda Nacional, interposto contra a decisão que, no meio do julgamento do recurso extraordinário, pediu atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do crédito, porque a empresa tinha recebido uma notificação da Receita Federal e foi deferida pelo ministro, diante do período de mora, né, tendo vista a notificação, e a probabilidade jurídica, que é aonde nós vamos entrar, que é a probabilidade jurídica do pedido. E o ministro, quando ele fez a decisão dele, confirmada agora no julgamento do agravo interno, onde ele negou o provimento do agravo interno da Fazenda Nacional, ele recorreu da decisão que foi proferida no tema 372, que é quanto à incidência do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras. E ele fez uma distinção entre o que ali foi decidido e o que, quanto às instituições financeiras, e o que é o caso de reservas técnicas de uma seguradora. Porque, a princípio, pode até parecer que seria uma questão aplicável à outra. Inclusive, a princípio, esse recurso extraordinário tinha sido negado segmento com a aplicação do tema, dizendo, inclusive, que ou aplicava o tema ou a matéria era de índole legal. Com base, depois, em 2 recursos da parte, o ministro Fux reveu, inclusive, além de fazer uma revisão e entendimento dele, ele submeteu o tema para repercussão geral e o tema foi acolhido como repercussão geral. Então, nós temos esse tema 1309, que é exatamente sobre isso que o plenário do Supremo ainda vai analisar. E qual que foi a diferença que o ministro, então, apontou para entender que a matéria tinha assim, índole inconstitucional e era diversa? Ele entendeu que precisava fazer uma análise do conceito dessa, porque como a reserva técnica ela é obrigatória, é uma obrigação legal, se essa receita financeira decorrente dessa reserva técnica, se ela pode ser abrangida no conceito de faturamento, conceito constitucional de faturamento, ou não. Porque quando foi na decisão do tema 372, o Supremo entendeu que o conceito de faturamento à luz do 195 da Constituição coincide com a receita operacional bruta. Ou seja, são aquelas receitas que advêm da atividade típica da empresa. Se elas advêm, são receita operacional bruta e, por isso, são tributadas pelo PIS e COFINS. Se elas não advêm, elas não seriam tão tributadas pelo PIS e COFINS. Então, nesse caso, como essa receita, ela é uma receita financeira, a princípio, sim, uma receita financeira, mas é uma receita financeira decorrente de uma aplicação de uma reserva que é uma obrigação legal das seguradoras. Nesse caso, seria uma atividade típica ou não? Então, o ministro teve que fazer essa análise frente ao artigo 195, ao conceito de faturamento, então seria uma matéria constitucional. E mais, no caso, ele relembrou que quando o ministro Dias Toffoli, tanto no tema quanto depois no RE 400 e 479, trouxe uma distinção, ele já fez uma distinção entre as seguradoras e as demais instituições financeiras, dizendo que aquele tema não se aplicava às seguradoras e explicando por quê, que era exatamente esse fundamento dele. Olha, aquelas receitas financeiras típicas da instituição financeira, que é decorrente de
de coleta, intermediação, aplicação de recursos próprios de terceiro, ela é típica de um banco. Agora, nesse caso da seguradora, será que ela é realmente típica ou não? E o ministro Dias Toffoli, no julgamento do 400.479, ele antecipou dizendo que, ao entender dele, não seria. Então, com base nesses dois fundamentos, o ministro entendeu que não teria probabilidade jurídica de pedir, e do pedido, teria, então, também o perigo, por conta da notificação que a empresa recebeu, deferiu a pedido da antecipação da tutela de urgência, e agora manteve, reafirmando a probabilidade, reafirmando que a matéria é sim de índole constitucional e que então vai ser submetida para o plenário para analisar se realmente essas reservas são atividade típica ou não, se constitui, portanto, faturamento à luz do 195 da Constituição Federal. Doutor Paulo, algum comentário? Nada a colocar. Nada, então vamos prosseguir. Então, indo para as duas decisões do STJ, confesso que a primeira me incomodou muito. Confesso que a minha primeira incomodou muito. Essa foi mais tranquila, né? Essa foi mais tranquila. A primeira tem que sentar para conversar. Me incomodou muito, até porque nas pesquisas eu fui achando outras decisões assim que foram me incomodando mais ainda. Eu acho que a gente podia até fazer depois um debate maior, especificamente sobre a questão da prescrição intercorrente, até porque é um assunto que tomou uma dimensão muito grande, principalmente para a área tributária e para a advocacia tributária. Essa questão da prescrição intercorrente na execução fiscal. E, doutora Adriane, a gente tem acompanhado aí que a primeira e segunda instância, quando tem tratado de prescrição intercorrente, elas não têm, não estou dizendo que a grande maioria, uma parte dos jogadores não tem acompanhado o que ficou decidido lá nos temas 566 e 571. Né? A gente percebe que eles ainda tentam aplicar a noção de inércia efetiva da fazenda, ou seja, o não peticionamento, né, quando não é isso que diz o repetitivo, e o pior, quando eles têm se posicionado dessa forma, a gente chega ao STJ e tem recebido muitos casos de aplicação de súmula 7, por entender que o ajuste dessa contagem do prazo de prescrição intercorrente fica submetido à reanálise de fatos. A gente está eu diria que a gente está num mato alto, sem foice, sem nada para cortar, porque está complicado. Eles não estão aceitando a aplicação efetiva do repetitivo. Eu tive um caso agora recente, chegou a dizer que o tribunal não reconhece os temas 566 e 571. Nossa. Ou seja, a eficácia que se esperava do precedente não está surtindo efeito, né? Porque se eu tenho um precedente repetitivo, ele tem a eficácia dele e não está surtindo essa eficácia que precisava surtir. E eu acho que isso depende muito também do que esse precedente é um exemplo. O próprio STJ, ele está criando exceções. Ele está criando exceções para aquele repetitivo dele. O repetitivo, então vamos lá para a gente falar, né, um pouco do que seria, o que foi que aconteceu no caso. Então, no caso, o STJ entendeu que a decretação de indisponibilidade, se foi encontrado bens, são aptos a interromper o prazo prescricional, a mera decretação da disponibilidade, ou seja, não foi efetivada a penhora, se encontrou bens, mas não foi efetivado, porque se encontra bens, então é a parte intimada para manifestar se aqueles bens são penhoráveis ou não, e depois, então, se são penhoráveis, vai ao oficial de justiça e lavra o auto de penhora. Aí, então, a penhora é efetivamente efetivada, que é o que o precedente dizia. E é o que está, inclusive, no artigo 921 do CPC, com as alterações que foram colocadas para incluir a prescrição intercorrente também nos processos em que não são execução fiscal, nos processos por partes privadas, que ela é efetiva constrição, né? Que interrompe esse prazo prescricional. No caso, o STJ entendeu que não, que pela efetividade da prescrição, ainda que tenha a indisponibilidade ocorrida, inclusive depois do decurso do prazo,
ela vale para interromper se o pedido foi feito antes da interrupção. E é interessante porque eu tive, já logo em seguida, eu tive um processo meu, que eu fiz uma sessão de pré-executividade, que a Receita veio, a Fazenda veio com isso. Ela falou: olha, eu sei que a prescrição intercorrente, a princípio, teria se encerrado em 2020, mas eu fiz um pedido em 2018 e agora eu consegui cumprir em 2024. Então, retroage para 2018 a minha interrupção. Nós estamos falando de 2018, com uma efetivação que ocorreu em 2024. Nós temos um decurso de 6 anos. Isso, para mim, gera uma insegurança jurídica gigante. Doutora Adriane, desculpa te interromper. É porque, com relação a esse ponto, realmente é um absurdo, depois de 6 anos, gerar esse tipo de debate. Mas é porque no 1340553, né, que é o repetitivo, ele fala isso, né, que os requerimentos que foram feitos dentro do prazo da pressão intercorrente, mas que não foram apreciados, se frutíferos, tem o condão de interromper a contagem. Nesse caso específico, realmente não é razoável que depois de 6 anos ainda tenha o tipo de... Essa é uma das o problema é que é a ressalva do repetitivo, né? Essa é uma das minhas primeiras críticas, porque eu achei um presidente do ministro Gurgel em que demorou 10 anos a diferença entre a petição e a efetivação. E o ministro Gurgel atribuiu esses 10 anos à inércia do Poder Judiciário. 10 anos. A parte tem um dever de diligência. A Fazenda Nacional tem mais. Além do dever de diligência, ela tem a obrigação de zelar pelo crédito tributário, porque é um bem público. 10 anos sem reiterar pedido. 10 anos sem fazer outras diligências, esperando que o Poder Judiciário dê consequência àquele pedido, é razoável ou não? Não é razoável. Com certeza não. E isso que você está colocando, doutor, é muito importante, porque aí é uma questão de ordem prática. Você colocou muito bem aí na sua explanação. Quem está mexendo com execução fiscal com frequência sabe disso. É muito comum que a Fazenda peça a indisponibilidade de bens, o judiciário, por algum motivo, não processe aquele pedido dentro do prazo em que ela pediu a indisponibilidade, ela vem e pede outro tipo de penhora e vai pedindo outros tipos de penhora, e aí quando vem a EPE, ela fala: olha, mas tem um pedido meu de disponibilidade que não foi apreciado lá atrás. Ora, eu entendo que nessa situação, quando ela pede outras buscas de bens, outros tipos de constrição, ela perdeu o interesse na disponibilidade. Então, ela não pode agora usar a seu próprio interesse, né, se beneficiar da própria torpeza e dizer: olha, mas tinha um pedido meu que foi feito ali atrás. E essa situação é muito comum nos andamentos de execução fiscal. Eu tenho vários casos que falam disso, é sempre a mesma coisa. E, realmente, a tendência que os julgadores adotam é aplicar a súmula 106 à torta e direita, né? A súmula 106 do STJ, que fala da inércia do Poder Judiciário, que não pode prejudicar o interesse do credor. Então, assim, ainda mais quando a gente olha para a execução fiscal estadual, né, de tribunal estadual, é muito comum que essa discussão apareça, né? Então, eu vou deixar você continuar, claro, desculpa te interromper de novo. Não, tem que me interromper. Esse, para mim, para mim, esse tema é sensível. Para mim, esse tema é sensível porque nas instâncias baixas, o que tem sido discutido em termos de pressão intercorrente não respeita o RESP repetitivo 1340553, que gerou os temas 566 e 571. Um dos debates, quem pegar o RESP repetitivo, eu até brinco aqui com uma galera do escritório que trabalha comigo, falou o seguinte: vão ler o repetitivo, porque é um voto lá de 130 laudas, leiam lá. Lá está dito expressamente, acho que alguns votos do ministro Mauro Campos, dizendo que constrição efetiva e eficaz é aquela que atinge todo o débito tributário que está sendo executado. Então, a partir esse questionamento desse repetitivo que a senhora trouxe aí, que a gente está conversando, para mim ele é importante, porque para mim o que é efetivo e eficaz é o que garante tudo. Então, o que eu acho que o STJ deveria ter feito era uma solução dizendo o seguinte: tá, na hipótese de penhora parcialmente frutífera, né, vamos assim colocar, na hipótese de penhora parcialmente frutífera,
vai garantir só o que foi encontrado e o saldo vai continuar correndo a pressão intercorrente? Parece que hoje, pelo que eu tenho acompanhado, interrompe de novo e começa a contar de novo. Então, assim, imagina a penhora sobre faturamento, que todo mês tem que ficar depositando ali um mês. Nunca vai ter pressão intercorrente? E aí, nessa esteira, eu faço uma outra pergunta também, na esteira do que seria, né, uma construção efetiva e eficaz. E se a construção foi feita sobre bens impenhoráveis? Ela vai interromper? Valores abaixo de 40 salários mínimos, bem de família, você vai dentro do prazo, impugna, e não é feita, não é efetivada a penhora, você tem um desbloqueio. Eu pergunto, ela interrompe? A construção foi feita, não foi? Foi feita. Mas depois tem lá o levantamento, o desbloqueio. Ela tem um condão de interromper? Então, eu acho que o STJ, nessa tentativa de tentar salvar e ajudar a fazer, ele está criando exceções que estão gerando insegurança. Está gerando insegurança. E aí, o próprio judiciário, tendo em vista essas inseguranças, essas exceções que o STJ cria, não sabe o que aplicar, ele não tem uma diretriz firme. E gera esse problema todo que nós estamos vendo na primeira e na segunda instância. E mais, nós temos um regramento específico da Lei de Execuções Fiscais. E nós temos lá o 921 do CPC e o repetitivo da segunda seção para dívidas privadas, que tomou emprestado entendimento da primeira sessão. Só que a base legal é diferente. E aí começa a primeira sessão, repetir algumas questões da segunda sessão, que a segunda sessão dava muita importância para a questão da inércia do credor, e estão misturando e gerando uma insegurança muito grande e gerando questionamentos que às vezes não precisavam existir. Não precisavam existir por conta do repetitivo, que é o que você falou, eu também falo aqui no escritório. Gente, vão ler o repetitivo tudo com regrinha para grifar, que as respostas estão lá. Estão lá no repetitivo. Você tem lá as regrinhas de tudo que você vai seguir para fazer verificação se tem a prescrição intercorrente ou não. Mas a gente tem situações como essa, como aquele outro precedente do ministro Gurgel, que tem uma diferença de 10 anos. E ele reputa essa inércia ao Poder Judiciário. Ou seja, está transferindo o dever de diligência da Fazenda para o Judiciário. O Judiciário é parte. O Judiciário é o dono do crédito tributário. Né? Então, para mim, assim, essa decisão, nós temos que ver esse movimento muito de perto que o STJ está fazendo acerca da prescrição intercorrente. Eu acho que vale a pena a gente depois sentar e talvez fazer um grupo de estudo ou fazer um seminário, uma coisinha para a gente estar realmente contribuindo para esse debate. Eu acho isso a prescrição dá uma mesa de debate para a prescrição. Oi, desculpa, Paulo. Teria que dar uma mesa de debate só para falar de prescrição. E dá mesmo. E a última decisão de comentário de hoje, né, é mais rapidinho. Era uma decisão que já se esperava, até porque tem tema, que é a inclusão da contribuição previdenciária na receita bruta na própria base de cálculo. Então, essa decisão, o STJ, aquilo que eu coloquei, ele adotou simplesmente a literalidade do texto legal. Ele pegou o que reza o parágrafo do artigo 12 do decreto 15.998, que é o que diz, né, o que a receita bruta, para fins, inclusive, de tributação do PIS e da COFINS, que é a mesma receita bruta da contribuição previdencial, da contribuição sobre receita bruta, e falou, olha, não tem previsão no dispositivo, nesse artigo, nem nos seus parágrafos, para fazer a exclusão de tributo da própria base. O único tributo que tem permissão no dispositivo legal é o ICMS, por causa da não cumulatividade.
Não é o caso da contribuição previdenciária sobre receita bruta, portanto, não pode ser feita a exclusão que está sendo pretendida, né? E o que eu coloquei aqui, que é importante observar, é que ele afasta, com isso, a aplicação da ratio descendente do tema 69, do Supremo, que é a famosa tese do século, que determinou e declarou a inconstitucionalidade, eu escrevi errado aqui, inconstitucionalidade de inclusão do ICMS na própria base de cálculo, né, do PIS e da COFINS, que seria desse conceito de faturamento. Só que o STF, no que julgou o tema 1048, entendeu que não poderia fazer essa extensão da ratio descendente do tema 69 para a contribuição previdenciária. E na esteira, o STJ, então, fez o mesmo. Não estendeu a ratio descendente do tema 69 para a análise da inclusão ou não da própria contribuição da própria base de cálculo. E aí, o que eu acho que a gente tem que analisar e que me chama a decisão nisso é a questão da extensão ou não da ratio descendente num precedente. É matéria que vem sendo estudada, é objeto de vários artigos, porque a ratio descendente é muito importante na formação de um precedente, porque é ela que vai trazer segurança jurídica e efetividade. E ela vincula. Se eu limito a extensão dela, não estaria prejudicando, então, essa segurança jurídica? Eu não estaria limitando a eficácia de uma decisão que poderia estar resolvendo diversas outras questões e, por isso, não sendo submetidas ao judiciário? Essa é a minha observação acerca desse julgado. Que nós estamos vendo também repetidas vezes, né, tanto o Supremo quanto o STJ, limitando a extensão do tema, né, da tese 69. São várias teses filhotes e nelas todas, vocês estão vendo, quase todas, elas estão sendo limitadas essa extensão. E a gente pergunta, por que então? Se o objetivo do precedente era exatamente para ele ser vinculante e encerrar litígios, assegurar a segurança. Né? Acho que a gente tem que parar para pensar, meditar um bocadinho e ver o que a gente pode contribuir nisso. Era isso para hoje. Eu não sei se a doutora Larissa tem algum comentário, doutor Paulo, mas eu queria então... Só que a gente está vivendo um momento muito complicado da matéria tributária quando se trata de interpretação em Tribunal Superior. A gente tem, o que eu percebo de fora é que há uma preocupação muito com o critério econômico, com a repercussão econômica das teses tributárias que eventualmente possam ser favoráveis ao contribuinte, seja para fins de compensação ou de restituição de créditos, de débitos, créditos que foram pagos talvez indevidamente ou para reduzir algum passivo. Então, a gente tem percebido isso, que o judiciário tem transbordado da questão apenas jurídica e da interpretação literal da norma, e tem adotado outros critérios, como o econômico, por exemplo. Né? Então, assim, esse momento que a gente está vivendo em termos de matéria tributária é muito preocupante, mas cabe a essa nossa missão de estar sempre aqui debatendo e conversando para ver se a gente consegue contribuir de alguma forma com a melhoria dessa prestação jurisdicional, porque, de fato, está um pouco complicado no momento. Com certeza. Eu quero agradecer a doutora Adriene, doutor Paulo Jósimo. Eu acho que os julgados foram muito interessantes. Gostei, em especial, do julgado da prescrição. Eu tenho alguns casos que estão em julgamento no TRF e no STJ, discutindo esse tema, né? Então, a gente tem que ficar de olho, e até fica aí a minha sugestão de nós fazermos um artigo pequeno, de umas 3 folhinhas, né? Para tentar divulgar aí no Jota, em outros locais, para fomentar essa discussão, né? Porque se nós não debatermos o assunto, daqui a pouco já é julgado de forma desfavorável para o contribuinte,
e vai só piorando a situação. Então, acho que, da mesma forma que a Fazenda Pública tem uma atuação bem forte em todos esses julgados, né, que são proferidos pelos tribunais superiores, nós também precisamos ficar em cima para que sejamos ouvidos também. E tentar fugir desse critério econômico, né, doutor Paulo José? É difícil, mas a Constituição e a lei está aí para proteger, de certa forma, o contribuinte. Nós já não temos nem honorários no reconhecimento da prescrição via EPE, né? Prescrição, exatamente. É verdade. Eu acho muito importante, eu acho muito válido a gente fazer um artigo, porque quando você lê, por exemplo, o voto do ministro Falcão, ele fala de forma genérica, não teve um cuidado de fazer delimitações. E a partir disso, você pega todo o ordenamento e todos os operadores começam a aplicar aquele entendimento que é genérico, que não teve um cuidado detalhado, né? Não teve um cuidado para examinar como se fosse uma nova norma. Porque a gente sabe que, querendo ou não, uma decisão judicial, ela faz uma norma para aquele caso. Ainda vou dizer outra coisa para vocês, complementando também um pouco. Eu já fiz um estudo sistêmico dessa súmula 106, ela é de 94, 99, alguma coisa assim, se eu não me engano. E eu fiz eu parei, estudei durante um tempão ela, e eu posso dizer para você o seguinte, ela foi criada em um outro contexto para resolver uma outra questão, sim, de inércia do Poder Judiciário que prejudicou o direito do credor, mas que ela tem sido estendida, ela tem sido colocado dentro dela uma porção de situações fáticas que não são a premissa fática que deu ensejo à criação daqueles precedentes que geraram aquela súmula, né? Então, assim, a súmula 106, ela merece ainda também uma atenção especial de todos, porque ela tem sido aplicada de forma indiscriminada quando a execução tem perdurado por muitos anos. Eu ainda compartilho também da opinião de que a Fazenda, que admite um insucesso de uma execução por 10, 12, 15, 16 anos, ou, como é comum aqui no DF, até pouco tempo aqui no DF, nós tínhamos apenas uma vara de execução fiscal, então era muito comum o juiz dar o CIT, se levar 10 anos para sair da licitação, aí vinha o contribuinte pedir alguma coisa, a PGDF vinha e falava, não, é caso de súmula 106. Na minha visão, esse tipo de situação, a Fazenda está contribuindo para a ocorrência da prescrição, porque ela tem meios suficientes para mapear se o processo está parado por muito tempo, porque eu, advogado privado, se passo por isso, eu estou flertando ou até terei, com certeza, uma questão de abandono. Agora, é admissível a Fazenda esperar por 10, 12, 16 anos a citação, o cumprimento de um ato e simplesmente dizer que é culpa do Poder Judiciário? Na minha visão, ela está concorrendo para isso também. Então, assim, são elementos que o Judiciário, infelizmente, não está enfrentando. Os magistrados de segunda instância, principalmente de segunda instância, de instância superior, simplesmente passam por cima e a gente fica aqui à mercê disso. Sou totalmente favorável a escrever esse artigo. Eu tenho muita coisa para falar a respeito disso. Eu não diria nem que é muito choro, na verdade é a realidade e a gente está se preparando, e aí onde eu queria chegar nisso tudo. A gente está se preparando para começar em 2027 um novo cenário tributário, né? A gente vai ficar aí 8, 10 anos preparando a transição. Eu não consigo, e aí realmente acho difícil que isso aconteça, mas eu não consigo imaginar que as nossas empresas, que os nossos contribuintes, que as pessoas físicas cheguem a um novo cenário tributário com diversos problemas e vícios do cenário antigo. Né? Eu não consigo imaginar como que uma reforma tributária não fala, por exemplo, dos débitos, dos créditos que ocorreram antes da sua implementação. Eu brinco aqui com muita gente dizendo o seguinte, se a gente não resolver problemas complicados como esse da prescrição, porque a prescrição é um assunto complicado, se a gente não resolver isso aí, é capaz de a gente chegar no cenário da reforma, falar da reforma da renda, do patrimônio, da folha, né? Já falamos do consumo, mas vai falar de todas essas reformas e ter que parar tudo e falar, nós vamos ter que fazer uma reforma da reforma, porque a gente não resolveu o que era de muito importante da anterior. Então, assim, o momento é esse, né?
O momento é esse, o momento de conversar bastante. Vamos fazer esse artigo. Eu acho que cabe a gente fazer um seminário, uma mesa de debate, enfim, com outras autoridades, só para falar de problemas da prescrição. Porque nós não temos só problema da prescrição na intercorrente. Nós temos agora essa questão da Lei Complementar 208/24. A gente está percebendo que a Procuradoria está usando o texto da LC para ganhar mais 5 anos para executar um tributo, para fazer 2, 3 protestos em cima do contribuinte, para zerar novamente. Tem uma limitação na quantidade de protesto. Exatamente. Então, assim, a gente está vendo que esse protesto judicial, se não for mapeado pelo Poder Judiciário, na verdade, a gente está reativando a tese do 5+5 por uma via transversa. Situação que já foi superada há muito tempo. Então, são essas as colocações que eu tinha para fazer. E desculpa ter me alongado aí. E não, só um comentário, essa questão do protesto é interessante, porque muitas vezes consta na CDA que houve protesto. Só o cliente nunca recebeu do cartório nenhuma notificação. Aí você fica, não tem um protesto na execução, no processo de execução fiscal, o cliente nunca recebeu o protesto, mas está anotado lá na CDA. Aí você fala assim, será que realmente aconteceu o protesto? Porque a gente sabe que a anotação de sistema interno da Procuradoria da Fazenda Nacional tem falhas sérias. Aí pergunta, será que realmente aconteceu? Daí tiro, porrada e bomba. Doutores, muito obrigada, então. Foi ótimo estar com vocês, adorei. E mês que vem estaremos juntos novamente. Eu até estava conversando com o doutor Paulo Josmo, que essa é a nossa primeira transmissão. Então, estamos aprendendo também. Apesar de sermos tão jovens, né, não temos mais 20 anos, que eles pegam e resolvem tudo rapidinho. Esse ano eu faço 40, viu? Eu faço 40 esse ano. Não vamos falar de idade. Não vamos falar de idade. Não, mas eu sou mais velha de todos. Eu tô vendo que eu sou mais novinho, hein? Eu tô bem na fita. Não fica tirando onda, não, doutor Josmo. Não pode fazer isso perto das mulheres. Mas muito obrigada, doutores. E mês que vem a gente volta aqui com esse nosso debate muito rico. E fiquem todos com Deus. Se vocês quiserem passar mais alguma informação, fiquem à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade e agradeço também a vocês dois. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.